Ok. Vamos falar agora algumas informações, né, iniciando esse bloco 4 da aula 6. Bom, no bloco 3 eu disse que eu falaria sobre as questões, nos blocos em diante eu falaria sobre as questões do artigo 37 da Constituição. Bom, eu optei por não falar das questões agora, vou falar do artigo 38 da Constituição, e depois eu vou falar do artigo 41 da Constituição, tá bom? Lembrando que o artigo 37, 38, 39, 40 e 41 podem cair na sua prova porque está no edital. Só que os artigos que mais caem na prova é o artigo 37, o artigo 38 e o artigo 41. Então vou falar o artigo 38 agora, depois vou falar o artigo 41, e aí depois disso eu respondo as questões da prova, tá bom? Vou pular o artigo 39 e o artigo 40. O artigo 39 fala do regime jurídico único, o artigo 40 fala do regime previdenciário. Eu vou pular eles agora, não vou falar deles agora, eles são bem extensos. Não vou falar agora, vou falar só do artigo 38, aí pulo o 39, pulo o 40 e falo do artigo 41. Porque são o 37, 38 e 41 são os artigos que caem muito na sua prova, principalmente da CESP, tá? Beleza, então vamos para o 38. Bom, o artigo 38, doutores, ele estabelece regras para o ocupante de mandato eletivo que antes de ocupar o mandato eletivo ocupava um cargo público ou um emprego público ou uma função pública. Então, por exemplo, técnico do INSS ocupa um cargo público e aí de repente ele se candidata a deputado federal, presidente da República ou qualquer cargo eletivo, vereador, prefeito, e ele ganha a eleição. E aí, como é que fica a situação dele? Ele vai ter que acumular o cargo, vai se afastar do cargo, como é que é? Bom, existem duas informações que você tem que saber a respeito desse assunto. Primeiro, existe o mandato de vereador, né? Se a pessoa for eleita para cumprir o mandato de vereador, aí ela vai poder acumular o cargo e acumular a remuneração de vereador com o subsídio de vereador. Ele pode acumular o subsídio de vereador com a remuneração do cargo, emprego ou função, né? Desde que haja compatibilidade de horários. Tá bom. Ok. E existe uma segunda informação. A segunda informação é no sentido de que, se for qualquer outro mandato eletivo, federal, estadual, distrital ou de prefeito, qualquer outro mandato eletivo, aí o candidato, né, eleito não poderá acumular o mandato eletivo com o cargo público ou com o emprego público ou com a função pública, né? Ele vai ter que se afastar do cargo, emprego ou função, tirar uma licença ou afastamento para exercício de mandato, e aí ele vai poder exercer o seu mandato de forma regular, sem problema nenhum. Só que ele só vai receber a remuneração do cargo eletivo, tá ok? Beleza. Então, doutores, essas duas regras estão escritas no artigo 38, tá bom? Nos vários incisos. Vamos agora para o nosso material, tá? Vamos para o nosso material. Acumulação de cargo eletivo com cargo público ou com emprego público ou com função pública. Primeira regra, né? Mandato de prefeito ou mandato federal, mandato estadual ou mandato distrital, né? Se for mandato de prefeito ou se for um mandato federal ou mandato estadual ou mandato distrital, aí o que vai acontecer? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Técnico do INSS. O cara passou no concurso técnico do INSS, é concursado. Aí ele foi eleito prefeito da cidade. Ele pode exercer o mandato de prefeito? Pode, só que ele vai ter que se afastar do cargo de técnico do INSS. Ele vai pedir um afastamento ou uma licença lá no INSS para exercer o cargo eletivo, tá bom? E aí ele vai optar pela remuneração, né? Se o prefeito ganha mais, ele vai optar pela remuneração, pelo subsídio de prefeito. Se o técnico do INSS ganha mais, ele vai optar pela remuneração de técnico do INSS. O fato ele vai continuar trabalhando como prefeito, tá bom?
E quando acabar o mandato de prefeito, ele volta a ser técnico do INSS. Beleza? É uma regra muito simples. Então, assim, essa regra se aplica para o prefeito, para o cara que ganhou a eleição para prefeito, ou então que ganhou para presidente da República, vice-presidente da República, deputado federal, senador, né? Aqui, ó. Presidente da República, vice-presidente da República, deputado federal e senador são cargos, são cargos eletivos federais, ou mandatos eletivos federais, tá bom? Governador de estado e vice governador de estado e vice. Deixa eu organizar aqui. Então, assim, governador de estado e vice-governador de estado e deputado estadual são os cargos são os cargos eletivos estaduais ou mandatos eletivos estaduais, tá bom? Tá. A mesma regra se aplica para o governador do Distrito Federal e o vice-governador do Distrito Federal e para o deputado distrital do Distrito Federal, tá? Eles não podem acumular o cargo público que eles têm com o cargo eletivo, tá? Eles vão ter que receber remuneração. Eles optam pela remuneração e se afastam do cargo público ou do emprego público ou da função pública para exercer o mandato aí, tá bom? A mesma regra se aplica para o prefeito. O prefeito também. Se o cara for eleito para prefeito, ele não pode acumular o cargo de prefeito com outro cargo público. Beleza. Então, essa é a regra que se aplica para o prefeito, para o mandato federal, para o mandato estadual e para o mandato distrital. Tá. Agora, para o vereador, a gente já aprendeu, né? A informação sobre o vereador a gente já aprendeu. Informação sobre o vereador é no sentido de que o cargo de vereador é um cargo que pode ser acumulado com qualquer outro cargo público, qualquer outro emprego público, qualquer outra função pública, desde que haja compatibilidade de horário entre a prestação de serviço como vereador e a prestação de serviço como o cargo público efetivo, ou qualquer outro cargo público, ou qualquer emprego público, ou qualquer função pública. Beleza? Então, assim, sobre o vereador a gente já sabe, a gente já falou várias vezes do vereador, sobre... quando a gente estava falando do artigo 37, a gente falou do vereador. Tá bom? Ok, agora tenho que falar mais duas informações sobre o artigo 38 da Constituição Federal, tá bom? Primeiro, a contagem do tempo de serviço. Beleza, vamos supor. O prefeito se afastou. O cara é técnico do INSS, concursado. Foi eleito prefeito da cidade. Aí ele se afasta de técnico do INSS e vai cumprir o mandato de prefeito. Ele fica 4 anos afastado do INSS cumprindo o mandato de prefeito. Beleza, e aí como é que é feita a contagem do tempo de serviço lá no INSS, doutor? Bom, como ele vai estar exercendo o mandato eletivo, a contagem do tempo de serviço dele no INSS, né, a contagem do tempo de serviço dele no cargo público efetivo, será feita normalmente, será feita regularmente. Será contado de forma regular, como se em exercício estivesse. Ou seja, para fins de contagem de tempo de serviço, os 4 anos serão contados como se, vamos supor que seja o João, como se João continuasse trabalhando no INSS, tá bom? Então, vai contar para fins de aposentadoria, vai contar para fins de licença, vai contar para fins de férias, vai contar para fins de promoção por antiguidade, vai contar para todos os fins, Só não vai contar esse tempo para fins de promoção por merecimento, que é a outra informação que eu tinha que te falar, que é a exceção, né? Promoção por merecimento, o tempo em cumprimento de mandato eletivo não conta para fins de promoção por merecimento, né? Então, se lá no
o João como concursado do INSS, se ele for passar por uma promoção por merecimento, o tempo que ele trabalhou como prefeito não vai contar, tá? Porque a promoção por merecimento leva em conta o mérito e não o tempo que ele trabalhou, tá bom? Agora, se ele for passar por uma promoção por antiguidade, que leva em conta o tempo, aí vai contar o tempo que ele trabalhou como prefeito. Ok? Não tem muita dificuldade na compreensão do artigo 38. É isso aqui que pode cair na tua prova, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o artigo 38, tá? A gente dá uma lida ao artigo 38 e passa para o artigo 41 na sequência, tá? Olha o que diz o artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, então aqui, administração direta, né? União, Estado Federal, municípios e territórios federais, e autarquia também que está incluída, e fundação pública de direito público. Tá bom? Beleza. Então, na autarquia, na fundação pública e na administração direta, ao servidor dessa administração aí, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, as seguintes regras. Aí temos aqui 5 incisos que resumem exatamente todas as informações que eu já falei sobre o artigo 38. Tá? Aí vem o inciso 1, ó. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará o servidor afastado de seu cargo, de seu emprego ou de sua função. Ou seja, o cara é técnico do INSS, né, concursado, e foi eleito prefeito da cidade. Ele se afasta do cargo de técnico do INSS, concursado, e vai exercer o mandato de prefeito. Aí ele vai optar pela remuneração que melhor lhe aprover. Né? Se a remuneração de prefeito for maior, ele vai optar pela remuneração de prefeito. Se a remuneração do concurso for maior, ele vai optar pela remuneração do concurso. Tá bom? Beleza? A gente já sabe disso. Inciso 2. Se o servidor estiver investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. É o caso aqui, né? É o mesmo caso de cima. A mesma consequência do inciso 1. Inciso 3. Se estiver investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo de vereador. Então vai acumular a remuneração e o cargo aí, tá? E não havendo compatibilidade, né, se não tiver compatibilidade de horários, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, vai se afastar do cargo concursado e vai cumprir o mandato eletivo afastado do outro cargo. Não vai acumular. Se não tiver compatibilidade de horários, não vai acumular. Beleza. Aí vem o inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, que foi o que eu mencionei há pouco, né? Beleza. O inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, beleza? Os valores serão determinados como se no exercício estivesse. É como eu disse, né? Quando ele se afasta do cargo para cumprir o mandato de prefeito, por exemplo, ele se afastou do cargo concursado do INSS, mas para fins para todos os fins, será considerado como se em exercício estivesse, inclusive para fins de benefícios previdenciários. Tá bom? Beleza. Então vamos falar agora do artigo 41. O artigo 41 é importante. Superamos o artigo 38, vamos pular o artigo 39, que fala das regras sobre o regime jurídico único do servidor público. Vamos pular o artigo 40, que fala das regras sobre o regime previdenciário, né?
aposentadoria por idade, aposentadoria compulsória, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria do cargo público de professor e etc, etc, etc. Vamos pular o artigo 40 e vamos direto para o artigo 41, que despenca em provas. O artigo 41, só para lembrar, ele fala da estabilidade do servidor público, do cargo público efetivo. Servidor público que ocupa cargo público efetivo. Beleza? Então vamos ler o artigo 41, caput da Constituição Federal. Olha o que fala. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza. Então, assim, a gente já sabia dessa informação. Quando a gente estudou agente público, a gente estudou o cargo público efetivo e a gente já sabia dessa informação do 41 caput. Então, o cara faz concurso para cargo efetivo, por exemplo, do Tribunal do Amazonas. Ele vai ficar 3 anos em estágio probatório. Se ele for aprovado no estágio probatório, ele vai passar a ser um servidor estável no cargo público que ele está ocupando. Beleza? Ok. Então não tem muito a se dizer sobre o caput do artigo 31, tá? No mais é isso. A estabilidade do servidor público é aplicável apenas para ocupante de cargo público efetivo, né? Aprovação em concurso. Então, o empregado público, ocupante de emprego público, não tem direito à estabilidade. A gente já viu até uma súmula do TST nas conversas anteriores, tá? A estabilidade não se aplica também para o ocupante de cargo eletivo, cargo comissionado, cargo temporário, cargo público político. Não alcança, tá bom? A estabilidade também não alcança o cargo vitalício, porque, como a gente já falou nas aulas anteriores, o cargo vitalício não tem estabilidade, ele tem vitaliciedade, que é adquirida 2 anos após a posse no cargo vitalício, tá bom? É o caso do juiz, o caso do promotor, caso do desembargador, tá bom? Beleza. Vamos falar agora de um exemplo. Ó, João foi aprovado no concurso para provimento do cargo efetivo de assistente judiciário do Tribunal do Amazonas. João começou a trabalhar no tribunal e após 3 anos adquirirá a estabilidade. Corretíssimo. Né? 3 anos que o servidor ocupante de cargo efetivo adquire a estabilidade. Então aqui, como eu disse, o caput ele fala, cargo de provimento efetivo. Então não é aplicável a estabilidade para emprego público, para cargo vitalício, cargo temporário, cargo comissionado, função de confiança, função pública. Beleza? Somente se aplica para cargo de provimento efetivo, né? Cargo público efetivo. Tá bom? Então, olha outro exemplo que eu coloquei, tá? João foi aprovado no concurso para provimento de emprego público de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. João começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal, mas nunca, eu disse nunca adquirirá estabilidade, porque a estabilidade não alcança emprego público. Ok, simples assim. Inclusive tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. A gente já falou então do artigo 38, inciso 1, 2, 3, 4, 5. Já falamos do artigo 41 caput. Daqui a pouco a gente volta para falar do artigo 41, parágrafo 1º, que fala da perda do cargo público pelo servidor estável. Depois do 41, parágrafo 2º, que fala da reintegração, fala da recondução, fala do aproveitamento, da disponibilidade, tá bom?
Depois falaremos do 41, parágrafo 3º, tudo isso no próximo bloco. Fala da extinção do cargo público, que ocorre com a extinção do cargo público, que ocorre com a desnecessidade do cargo público, tá? E, por fim, falaremos do parágrafo 4º do artigo 41, que fala do estágio probatório, aprovação no estágio probatório e reprovação no estágio probatório. E depois responderemos algumas questões. Beleza? Bom, assim, para finalizar aqui o bloco 4, eu vou falar só do parágrafo 1º. Estou me coçando aqui para falar do parágrafo 1º. Vou falar do parágrafo 1º. Né? Falei do caput, agora vou falar do parágrafo 1º. O parágrafo 1º, doutores, é muito simples. O parágrafo 1º do artigo 41, ele estabelece as hipóteses em que o servidor público concursado que ocupa cargo efetivo poderá perder o cargo. Mesmo sendo estável, pode perder o cargo. Então, o cara que ocupa cargo público efetivo, que é concursado, mesmo nessa hipótese, mesmo passando 3 anos e sendo estável, mesmo assim ele pode perder o cargo. Em 4 situações, em 4 hipóteses. Tá bom? Primeira hipótese, sentença judicial irrecorrível, transitada em julgado, né? Irrecorrível significa que não cabe mais recurso, ou seja, transitou em julgado. Ou seja, decisão do juiz, sentença de um juiz. Processo judicial com sentença do juiz com trânsito em julgado, decisão irrecorrível. Primeira hipótese. Segunda hipótese, processo administrativo no qual haja ampla defesa. Então, o servidor vai sofrer um processo administrativo disciplinar e se ele tiver praticado alguma conduta que é punida com a demissão, ele será demitido, ele perderá o cargo. Tá bom? Beleza. A terceira opção é a avaliação periódica de desempenho, né? Cujos procedimentos e requisitos estarão estabelecidos em lei complementar. E, obviamente, nessa avaliação periódica do desempenho, o servidor público ele pode ser dispensado, mas ele tem que ter garantida a ampla defesa nessa avaliação periódica, tá bom? Beleza. E existe uma quarta hipótese, que é no caso do excesso de gastos públicos, previsto lá no artigo 69 da Constituição. Então, assim, lá no artigo 69 da Constituição, não precisa você lá ler esse artigo não, mas assim, o artigo 69 da Constituição ele fala o seguinte, no Brasil existe um orçamento, né? A administração pública só pode gastar aquilo que está previsto no orçamento. Tá? Então, vamos supor o seguinte, lá no artigo 169 fala que existirá uma lei complementar dizendo qual é o limite acima do qual a administração pública não pode gastar mais do que aquilo. Tá bom? Limite acima do qual a administração não pode gastar. Então, vamos supor assim, a administração não pode gastar mais de 100 milhões. Beleza. É um limite estabelecido em lei complementar. Tá. Aí vamos supor que a administração gaste mais de 100 milhões. Está extrapolando o limite orçamentário. Ok. Então, a administração pode demitir, pode dispensar servidores públicos para poder cumprir esse limite orçamentário previsto em lei complementar? Pode. Só que, primeiro, ela tem que dispensar os cargos ela tem que dispensar os cargos comissionados, tá bom? Que não fizeram o concurso. Depois, se não conseguir resolver o problema do excesso de gasto, ela tem que exonerar ou dispensar os servidores que ocupam cargos efetivos, mas não são estáveis, ou seja, vai dispensar os servidores não estáveis. Beleza. Aí vamos supor que mesmo assim não conseguiu resolver o problema do excesso de gasto.
o que o poder público vai fazer? O que a administração pública vai fazer? Ela vai ter que dispensar os servidores estáveis. Tá bom? Então perceba que o artigo 69 traz uma hipótese em que, excepcionalmente, o servidor público estável perderá o cargo público. Tá bom? E, obviamente, existe uma quinta hipótese aqui que eu não coloquei, mas vou colocar agora, que é a hipótese de exoneração a pedido do servidor. Né? O servidor não é obrigado a ficar trabalhando a vida toda. Se ele quiser pedir para sair, ele pode pedir para sair, uai. Tá bom? Então, a exoneração a pedido do servidor é uma hipótese em que o servidor público vai perder o seu cargo público, tá bom? Beleza? Mesmo se ele for estável. Então, assim a gente termina o artigo 41, parágrafo 1º. Vamos ler o artigo 41, parágrafo 1º? É bem tranquilo o artigo 41, parágrafo 1º. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? Tranquilo. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, tranquilo. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Aí perceba que o excesso de gastos não está previsto no artigo 41 e nem a exoneração a pedido também não está previsto no artigo 41, mas são hipóteses que tem como consequência a perda do cargo público, com certeza. Tá bom? Beleza, então eu termino aqui o artigo 41, parágrafo 1º e o artigo 41 caput, lembrando que esses artigos que eu falei caem muito na sua prova da CESP. A CESP gosta de cobrar. Depois, em um outro bloco, a gente vai gravar a resposta das questões que cobraram esses artigos aí, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui agora, daqui a pouco a gente volta para falar do artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. Tá beleza? Ok, então, daqui a pouco a gente volta.